Hashimoto e agora? Se você recebeu esse diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, eu sou a Carol Albuquerque. Recebi esse diagnóstico, esse mesmo diagnóstico, há mais de uns 10 anos, cerca de 10 anos. E seu João de Barro. Vim para cá hoje justamente para eles participarem. Mas ainda antes disso, eu já vinha acompanhando que tinha alguma coisa errada com os meus anticorpos antitireoidianos, como se diz. Então, antes desse diagnóstico realmente aparecer, eu tinha indicativos de que algo já não ia bem com o meu sistema imune, porque a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune e, como tal, ela começa lá no nosso intestino. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês? Antes de mais nada, curte aqui. Se você tem mais alguém que está com essa questão, que já usa ou não medicamento, mas que precisa entender que tem mais coisas que a gente pode olhar para melhorar, inclusive, as outras questões crônicas que surgem em função dessa condição, quando ela é diagnosticada. Mesmo usando remédios, vocês podem reparar que muitas vezes queda de cabelo continua, indisposição, essa lentidão, essa letargia. Às vezes, mesmo assim, a gente não consegue perder aquele peso que a tireoide mais lenta acabou deixando a gente, né, acumular. E eu, como uma pessoa que foi constipada por mais de 30 anos, depois que eu recebi o diagnóstico, depois que eu fui atrás das reais causas, foram me aparecendo informações dentro da abordagem integrativa e funcional de saúde. E aí sim, com profissionais da saúde integrativa, médicos integrativos, nutricionistas funcionais, foi que eu fui entendendo e aprendendo, vou querer trazer um pouquinho disso tudo que eu aprendi, para ver se faz sentido para a vida de vocês enquanto informação. Não tomem isso aqui como verdade. Mas muitas coisas funcionaram para mim. Eu consegui colocar em remissão muitos desses sintomas. E por isso, eu estou aqui, né? Abracei essa missão de trazer muito mais informações, para que as pessoas entendam que a abordagem integrativa ela é sim acessível a qualquer um, mas a gente tem que vencer muitos dos preconceitos, inclusive do que muitas vezes a abordagem convencional traz para a gente, né? Mais ou menos eu fui desenganada. Então, se você também foi desenganado e disse não tem jeito, sua tireoide vai pifar, e você vai acabar tendo que usar hormônio, só aumentar a dose, presta atenção nisso aqui, que pode fazer muito sentido e começar a mudar aí esse diagnóstico na sua vida, a sua rotina, mesmo com esse diagnóstico. Não é que você vai largar o remédio, como eu sempre digo, não é. Você vai continuar com o acompanhamento do seu médico, mas você vai reparar que quando a gente começa a olhar para o intestino, que é onde começa isso tudo, é onde começa a nossa bagunça imunológica, o corpo começa a responder. A gente começa a reativar mecanismos de modulação imune no nosso corpo e a gente começa a reverter esses processos degenerativos, porque doenças autoimunes, doenças crônicas, esses sintomas crônicos que acabam acompanhando a gente ao longo dos anos, mesmo tomando a medicação, muitas vezes, eles vêm de questões intestinais que a gente não resolveu. E é na abordagem integrativa e funcional que a gente recebe todo esse outro olhar. Então, eu, depois desses 10 anos cuidando da causa, da base dessas questões, principalmente do meu intestino, porque eu, a Carol, foi uma pessoa que passou mais de 30 anos constipada, até que eu comecei a receber uns tantos diagnósticos e minha qualidade de vida já não era tão boa. Então, hoje eu acredito que qualidade de vida a gente constrói. Eu escrevi os 9 pilares da saúde integral, o link está sempre aqui na descrição do vídeo. E se você for lá no vídeo sobre o intestino, que foi o vídeo que eu inaugurei esse canal aqui, corre lá depois, agora não, fica comigo aqui até o final, para você entender como que a gente pode também começar a mudar aí o nosso intestino com tudo isso. Mas o que tem, né? O que a tireoidite de Hashimoto traz para a gente? E principalmente para quem tem uma questão autoimune, vai servir também para qualquer um, porque as questões autoimunes começam no intestino. Começam quando a gente tem
uma maior inflamação intestinal, por mais que a sua microbiota ou que o seu intestino funcione regularmente todos os dias, por mais que ele esteja naquele nível 4 da escala de Bristol, se você é mulher, lá no Instagram, eu estou falando muito mais disso, porque nós, né, desequilíbrios hormonais, fazendo um parênteses aqui. Você pode ir lá no Instagram conferir. Eu tenho falado muito do Mike. Então, o Mike, ele precisa aparecer todos os dias na nossa rotina. Ele precisa estar no nível 4, a notinha dele, uma bananinha, tranquila de sair, de preferência que não suje. Mas mesmo assim, se você tem alguma condição, como um diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, mesmo esse Mike saindo lindão, bonitão todos os dias, isso não quer dizer que isso começou lá no intestino. Porque como eu explico no livro, como a abordagem integrativa e cientificamente comprovada está trazendo, a nossa epigenética é justamente a responsável por ligar e desligar esses genes de saúde e de doença. Enquanto seres humanos, enquanto espíritos, assim, eu acredito, né? E se você também, como eu, acredita que somos um espírito ocupando um corpo. E se você repara que muitas vezes esse corpo não acompanha os pensamentos e as nossas emoções, fica tudo desalinhado, a gente começa a perder energia vital. Possivelmente também estamos intoxicados por toxinas ambientais e isso vai minando essa funcionalidade perfeita do nosso intestino. Isso vai modificando nossa microbiota, começa a inflamar a parede do nosso intestino, ela começa a abrir as junções. Então, essas toxinas começam a vazar para o sangue e o nosso sistema imune começa a responder, a reagir a essas toxinas ou proteínas ou, né, restos de alimentos mal digeridos, normalmente proteínas, eles começam a reagir. E isso muda, desregula todo o nosso sistema imunológico. E se a gente tem uma tendência genética a desenvolver a tireoidite de Hashimoto, é na tireoide que isso vai impactar diretamente. E começa a bagunça. Então, primeiro a gente desalinha, né, em nível mental, emocional, a gente já tem aquele estresse diário, a gente já tem uma toxina importante, uma intoxicação importante em questão ambiental, agrotóxicos, metais pesados que a gente ingere, passa na pele, isso dá outro vídeo. Isso vai impactando no nosso equilíbrio intestinal de microbiota, vai deformando essa parede intestinal, todo esse funcionamento, e pode vir a desencadear, né, desligar esses genes do equilíbrio em nível intestinal, desregular o nosso sistema imunológico e provocar essas reações e ataques de autoimunidade. E se for na tireoide, isso vai significar uma menor presença do hormônio tireoidiano na nossa corrente sanguínea, e aí tudo que ele regula. Por isso que ele acaba desregulando tudo. Quando a gente, né, normalmente a gente vai para o médico quando já está tudo bem desregulado, e aí o médico observa que está faltando hormônio tireoidiano. Sendo que tem dois tipos básicos desses anticorpos antitireoidianos, que incidem, a gente vê eles aumentados quando a gente tem a tireoidite de Hashimoto, porque tireoidite, né? Isso inflama a nossa tireoide. Nosso sistema imune começa a atacar a nossa tireoide, em função dessa desregulação que começa lá no intestino. E os hormônios que ela produz, a gente começa a destruir. E um outro tipo de anticorpo destrói realmente o tecido da nossa tireoide. E aí isso começa a inflamar mais ainda a tireoide, ela é forçada a ter que produzir mais hormônios, chega uma hora que a gente tem que usar o medicamento, muitas vezes, dependendo do seu caso. Se a gente não vai atrás dessas causas de reequilibrar o intestino, de fechar essa parede intestinal, regular essa função intestinal e regular o nosso sistema imunológico. Além disso tudo, como eu estava falando, quando começa a faltar um alinhamento emocional, mental, dentro da nossa rotina, e o nosso estresse está num nível muito alto, esse estresse emocional junta com esse estresse oxidativo do corpo, das toxinas que a gente acaba ingerindo e vazando para a corrente sanguínea. Então, são duas vias, e eu já estou chegando aqui no final
descobri nesse tempo todo do que eu comecei a aplicar na minha vida. Não é só se nutrir, suplementar e tentar amenizar, reduzir essa ingestão, né, essa exposição a esses metais tóxicos, a essas toxinas ambientais, como agrotóxicos e outras coisas. É muito também cuidar do nosso emocional e desse estresse emocional. Exatamente, passarinho. Enquanto a gente não cuida desse estresse emocional, para além de regular o intestino, se você já não tem o Mike saindo aí no nível 4, depois olhem a escala de Bristol, vou deixar aqui embaixo, tem no livro, mais explicadinho. A gente precisa regular esse estresse. Então, um desses 2 anticorpos que eu mencionei, que determinam essa quebra dos hormônios ou a baixa produção desses hormônios tireoidianos, um deles é muito em função de desnutrição e muito em função do nosso nível de selênio. É um importante nutriente que, quando a gente regula o nível dele no sangue, não é sair suplementando, vejam bem, tá? Só procura lá como é que está seu nível de selênio. Possivelmente um dos seus anticorpos, se você ajustar o nível de selênio, que ele é um importante antioxidante no corpo, mas ele não pode estar além, ele tem que estar no limite, no nível bom, nível ótimo, que a gente chama. Esse anticorpo, um desses anticorpos, ele já vai para o lugarzinho dele e para de atacar a sua tireoide. Enquanto o outro anticorpo, ele vai muito em função do estresse emocional. E aí, o buraco é mais embaixo, eu concordo. Por isso que eu desenvolvi muitas coisas, por isso que vários dos pilares, um deles é o equilíbrio emocional, é o gerenciamento de estresse na nossa vida, é a identificação desses padrões que fazem a gente reagir de uma forma exacerbada às coisas, não que a gente não tenha razão muitas vezes, mas isso acaba detonando com esse mesmo equilíbrio do nosso sistema imune. Cortisol alto, sistema imune desregulado, prato cheio para autoimunidade só aumentar e a gente ir aumentando normalmente o nível de hormônio que o médico fica receitando para a gente. Agora, quando a gente começa a regular tudo isso que eu estou falando aqui, quando a gente começa a ajustar e gerenciar esse estresse na nossa vida, reverter esses padrões, começar a alinhar esse emocional, desintoxicar o corpo, fazer esse intestino funcionar melhor, fazer essas paredes intestinal fechar, desinflamar, a nossa tireoide responde. E eu aqui estou para lhe dizer, estou, né, com essas questões, muitas dessas questões em remissão, ou seja, fica subclínico. Eu consigo ainda manter um nível de hormônio mínimo, a ponto de não precisar suplementar o hormônio da tireoide, esses famosos, né, que hoje é uma pandemia de tireoidite de Hashimoto, ou de hipotireoidismo, mesmo que não seja dentro do diagnóstico da autoimunidade. E eu consigo manter isso subclinicamente, ou seja, meu anticorpo está lá, eu estou aqui gerenciando o estresse, mas os meus hormônios, ele cai, quando ele cai, eu faço outro tipo de abordagem aqui, reprogramo o meu intestino de novo, e eu consigo um up nessa qualidade de vida e nessa remissão de pontuações clínicas ali, exames bioquímicos, do que dispara, né? Do que a tireoidite dispara, que é principalmente a baixa produção hormonal. Então, eu consigo manter esse hormônio no nível mínimo, que é o T4, que é o que normalmente a gente mede. Mas não é só medir T4. A indisposição, muitas vezes, vem como o corpo está muito inflamado, se a gente não trata essas causas que eu estou falando aqui, o corpo não consegue transformar o T4 em T3. E é o T3 livre que a gente mede lá no exame de sangue, que vai dar essa disposição para a gente, que vai não deixar nossos cabelos caírem demais, afinarem demais, não vai dar tanta secura, porque até a secura de pele, secura de olho, lubrificação ocular, tudo o hormônio da tireoide interfere. Batimentos cardíacos, né? Você tem aquela batedeira. Eu tinha também questões de pânico, ansiedade. Consegui resolver muito dentro dos 9 pilares, dentro dessa abordagem integrativa, funcional, que leva em conta tudo isso que eu estou falando aqui. Então, mais uma vez, não deixa de curtir se ainda não curtiu, se inscreve no canal. Se você tem essa questão, se conhece alguém com essa questão, vai lá no vídeo do intestino, que eu vou deixar aqui no final para você ir lá conferir. E se você é mulher, me segue lá no Instagram, que tem muito mais coisa para intestino e regulação hormonal.
de estresse, para a gente ver e entender. Porque eu acredito que qualidade de vida a gente constrói. Eu não cheguei aqui depois de 10 anos com tudo pronto. Ela ainda está em construção. Mas com certeza que hoje eu tenho muito mais qualidade de vida do que eu tinha quando eu comecei essa jornada, por isso que eu chamo de jornada, corpo, alma e espírito, mental, emocional, reestruturar o nosso corpo, desintoxicar e fazer que nossos genes trabalhem a nosso favor, fazer o nosso intestino funcionar novamente, a nossa microbiota estar funcional, ou seja, né, trabalhando a nosso favor, e desintoxicando, verdadeiramente desintoxicando o nosso corpo, para reverter todo esse processo autoimune que a gente acaba, né, disparando. Com anos, no meu caso, que eu não sabia da minha constipação, todo mundo, né, normaliza, a gente não tem. Realmente, se você não olha por esse viés, se você não recebe essas informações de que pode ser diferente, a gente acaba acreditando que é só tomar o remédio e ir aumentando a dose para o resto da vida. E aqueles sintomas muitas vezes ficam, e depois pode vir uma dor generalizada, porque a gente não está tratando esse estresse emocional. E quando a gente está com o intestino permeável, como eu estava falando, podem surgir outras questões autoimunes, porque o seu intestino vai continuar vazando toxinas para o seu sangue e o seu sistema imunológico vai continuar muito reativo. Então, pensa nisso. Se fez sentido para você, já comenta aqui para mim, sim, eu tenho, não sabia, ou sim, eu estou na abordagem integrativa já, também descobri, consegui colocar em remissão muitos desses sintomas, tenho uma vida melhor, conta aqui para mim. E se você precisar de ajuda, eu fico inteiramente à disposição, vou adorar poder ajudar aí na sua jornada para construir também a sua qualidade de vida, é possível, e vamos disparar mais essas informações sobre abordagem integrativa e funcional. Até o próximo vídeo.